A gente vive cercado por uma quantidade absurda de dados, né? Mas como é que se encontra alguma ordem no meio desse caos? Bom, hoje a gente vai mergulhar em como as máquinas estão aprendendo a fazer exatamente isso. Encontrar padrões escondidos, uma técnica que, sem a gente perceber, organiza muito do nosso mundo digital. Ok, para entender isso, vamos pensar num problema bem simples. Imagina uma cesta cheia de frutas misturadas. Como um computador conseguiria separar tudo direitinho sem que ninguém dissesse para ele o que é uma maçã ou o que é uma pera? Então, é essa ideia por trás do que a gente chama de aprendizado não supervisionado. A máquina não tem uma cola, um gabarito. A missão dela é puramente investigar os dados e encontrar a estrutura que já existe ali, escondida. É como se fosse um detetive procurando por pistas sem saber qual crime foi cometido. E uma das ferramentas mais poderosas desse detetive digital se chama clusterização. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples: agrupar coisas que são parecidas entre si. E aqui está uma diferença fundamental que vale a pena entender. A classificação, ela pega os dados e coloca em caixinhas que a gente já conhece, tipo cliente bom ou cliente ruim. Já a clusterização, ela cria as caixinhas do zero. Ela descobre grupos que a gente talvez nem imaginasse que existissem. E olha só, não tem um jeito único de fazer isso. Existem várias estratégias. Uma delas é dividir os dados em um número fixo de grupos. Outra é construir uma espécie de árvore genealógica dos dados. E tem até uma que encontra grupos baseada na densidade, tipo quando a gente olha para o céu e vê constelações de estrelas. Vamos começar pelo algoritmo mais famoso de todos, o queridinho da clusterização, o K-means. A lógica dele é encontrar os grupos a partir da localização dos seus centros. O processo todo é como uma dança bem coreografada, sabe? Em 4 passos, basicamente, ele vai atribuindo pontos aos grupos e atualizando o centro desses grupos, de novo, até que tudo fique estável. O primeiro passo é o seguinte: o algoritmo joga um número K de pontos aleatórios no meio dos dados. Esses pontos vão ser como os ímãs iniciais, os primeiros centros dos nossos futuros grupos. Em seguida, cada pontinho de dado é atraído pelo centro que está mais perto dele. Pronto, assim se forma a primeira versão, o primeiro rascunho dos nossos grupos. E agora vem o pulo do gato. O algoritmo olha para todos os pontos que se juntaram ao redor de um centro e recalcula a posição desse centro. Ele move o centro para ser literalmente o coração do seu novo grupo. É o passo do ajuste fino. E essa dança de cada um vai para o centro mais perto e o centro se move para o meio do seu grupo continua. Às vezes, alguns pontos até trocam de time no meio do processo. Isso se repete até que os centros não precisem mais se mover. Aí, os grupos estão definidos. Mas isso tudo levanta uma pergunta bem importante, né? Como é que a gente sabia, desde o começo, que era para procurar por 2 grupos, e não 3 ou 5? Pois é, escolher esse número K é uma decisão super crítica. Se escolher um número baixo demais, a gente pode acabar misturando grupos que são diferentes. Se escolher um número alto demais, a gente cria um monte de grupinhos que não significam nada. Felizmente, não precisa ser no chute. Existe uma técnica bem visual para ajudar com isso, que tem um nome curioso, o método do cotovelo. Ele ajuda a gente a achar esse número mágico. A ideia é testar vários valores de K e colocar num gráfico quanto de erro a gente tem em cada um. O que a gente procura é o cotovelo mesmo, sabe? Aquele ponto na curva onde adicionar mais um grupo já não melhora tanto assim o resultado. Ali é o ponto ideal. Só que, claro, o K-means não é uma bala de prata. Ele funciona muito bem em várias situações, mas tem algumas limitações importantes que a gente precisa conhecer. Basicamente, o K-means gosta de grupos que são mais ou menos redondos, como bolas. Ele se atrapalha um pouco com formatos mais estranhos, mais irregulares. E ele também é muito sensível a pontos que estão muito longe dos outros, os tais outliers, que podem acabar puxando o centro do grupo todo para o lugar errado. E é exatamente para lidar com esses fasos mais complicados que existe uma outra abordagem, o DBSK. A lógica dele é totalmente diferente. Ele não procura por centros, ele procura por vizinhanças cheias. Ele pensa nos grupos em termos de densidade. A comparação aqui deixa tudo bem claro. O DBSN consegue encontrar grupos de formatos super complexos. E, mais importante ainda, ele sabe identificar o que é ruído e simplesmente ignorar. Isso é algo que o K-means, por exemplo, não consegue fazer. Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso é tão importante?
Porque a clusterização, no fundo, é uma ferramenta essencial para a gente conseguir extrair algum sentido de um mundo que é, por natureza, bem caótico. Isso é usado em todo lugar, desde sites de compras que agrupam clientes com hábitos parecidos para fazer marketing direcionado, até na pesquisa médica, onde agrupam pacientes por sintomas para descobrir novos subtipos de doenças. É uma forma de achar o sinal no meio de todo o ruído. No final, essa tecnologia é uma lente muito poderosa para a gente encontrar significado na complexidade. E isso nos deixa com a verdadeira questão. À medida que esses algoritmos agrupam nossos dados, nossos hábitos, nossas interações, que estrutura sobre nós mesmos que a gente nem conhecia, eles estão, na verdade, revelando?